poder de compra dos governos tem que estar aliado ao desenvolvimento econômico e social. E aliar essas duas tarefas não é fácil. Por ser um dos maiores consumidores de bens e serviços, o governo tem papel estratégico na revisão dos padrões de produção e consumo. No programa de hoje, nosso foco se volta para as compras públicas do Estado. Comprar produtos e serviços de qualidade pelo menor preço é desafio para qualquer governo. E quem vai conversar com a gente sobre isso é o secretário estadual de Planejamento e Gestão, Sérgio Rui Barbosa, e a gerente da área de Políticas Públicas do Sebrae Rio, Andréa Crocamo. Nossa reportagem vai mostrar as novas ferramentas do Estado para garantir a transparência no sistema de compras. O Sistema Integrado de Gestão de Aquisições implantado pelo Governo do Estado, o SIGA, tem o objetivo de padronizar e racionalizar processos, otimizar práticas de gestão para compras, registro de preços e dar visibilidade a controle de processos, gerando economia no custo total de aquisição. A gente tem a pretensão com a ferramenta acompanhar a partir da necessidade de quando inicia um processo, né, um processo logístico com a determinação da necessidade, uma pessoa requisitando, tendo uma demanda e requisitando um bem ou um serviço, a gente vai acompanhar o fluxo dessa necessidade e que vai redundar num processo de compras. E nesse processo de compras vai virar, se for ser feita uma licitação, a gente acompanhar a fase interna da licitação, que é uma fase super importante e que condiciona uma boa compra, um bom termo de referência, uma boa definição do objeto a ser comprado, né? E a escolha adequada da licitação, da modalidade a ser usada. E junto com a ferramenta vem também o pregão eletrônico, que dará ao Estado uma visibilidade excepcional de todos esses gastos. O pregão que acompanhamos na sede da Secretaria para a compra de material de escritório não durou mais do que 1h30. A economia, R$1.130.000, um valor 34,57% menor que o preço de mercado, disputado real a real entre 9 empresas. Os lances são dados online e ficam disponíveis para quem quiser acompanhar o processo. A ferramenta, além disso, ela vai ter um módulo de contratação, onde a gente vai acompanhar os contratos decorrentes dessas obtenções, onde a gente vai ter cronograma físico e financeiro e a gente vai poder ter realmente uma validação e conclusão desse processo. Além disso, a gente tem também uma gestão de almoxarifado, que é também um ponto que o Estado necessita ter para poder fazer o acompanhamento e o controle dos materiais que são adquiridos armazenados para usos posteriores. Enfim, o que a gente quer é, dentro da função logística suprimentos, a gente conhecer o modelo, padronizar um processo e, a partir daí, acompanhar o Estado. Economia para os cofres públicos. Essa é a principal vantagem do sistema online. Além disso, ele aumenta a gama de empresas que participam do pregão, que podem estar em qualquer parte do país. Ela também vai servir para a gente detectar os gestores que precisam ser melhor qualificados, os pontos em que o Estado tem mais dificuldade na condução dos seus processos de compras, né? E isso vai apontar esforços futuros que o Estado terá que fazer para adequar e melhorar a qualidade dos seus gestores. Secretário, quais são os modelos de aquisição de produtos pelo Estado e como é que eles funcionam? As formas de adquirir, elas estão definidas na legislação federal, especialmente na Lei 8666 e na Lei dos Pregões, né, que estabeleceu a modalidade de pregões presenciais e pregões eletrônicos. Agora, entre o que está previsto na legislação e a prática, como a coisa se executa, depende muito da orientação do governo, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, ele não tinha, depois de 4 anos de criada a figura do pregão eletrônico, o Rio de Janeiro não fazia isso até 2007 praticamente. Em 2006 foi feito apenas um pregão eletrônico. E nós passamos a adotar isso como uma medida mandatória, né, como uma alternativa mandatória na compra de bens e serviços comuns. Pra você ter uma ideia, nós já acumulamos, nos 3 primeiros anos de governo, 4.500 pregões, né? Hoje a gente faz
cerca de 40%, 42% das compras do Estado através de pregões eletrônicos ou pregões presenciais, né? E a quantidade de dispensas de licitação, que é uma alternativa que a lei prevê, caiu drasticamente, né? É uma quantidade irrisória, está na casa dos 7%, e chegou a ser mais de 1/3 das compras do Estado. E, bom, a política do governo era promover mais competição para comprar melhor, né? Muito bem. Além disso, a gente precisava organizar o sistema de compras do Estado. O Estado é um grande comprador, esse é o tema do nosso debate, né? Então, para vocês terem uma ideia, o ano passado, o Estado, entre bens, serviços e serviços de engenharia, que em geral tem valores altos, ele comprou mais de 7 bilhões de reais, contratou mais de 7 bilhões de reais. Isso é um valor muito expressivo. Como é que está a inserção das micro e pequenas empresas dentro desse cenário das compras públicas? Já foi, no passado, né, já foi muito ruim a participação das micro e pequenas empresas. Se o Estado compra 7 bilhões, de uma forma geral, pegando o governo federal, estados, de uma forma geral, municípios, isso gira na economia na ordem de 260 bilhões de reais. As micro e pequenas empresas, apesar de serem hoje 99% das empresas formais existentes, elas representavam apenas 17% do valor de compras. Então a participação era muito pequena diante da representação, né, das empresas no país. Com a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que é a Lei Complementar 123, que foi promulgada no final de 2006, em dezembro, né, entrando em vigor a partir de 2007, esse cenário então começa a mudar. Elas começam a participar mais efetivamente, né, serem inseridas porque existe um dispositivo que prevê então uma maior participação nas compras públicas. Em linhas gerais, né, a participação garante a participação dos valores de até 80 mil reais, nas compras até 80 mil reais. Parece pouco quando a gente fala de 7 bilhões, mas são muitas das compras que acontecem, né, nesse valor. Então elas teriam preferência nas compras até esse valor, elas têm a oportunidade de participar nas compras de maior valor, de que as empresas que vençam a licitação, que elas comprem até 30% do valor, que subcontratem até 30% desse valor de micro e pequenas empresas, e na compra de bens divisíveis, 25% do valor também podem ser destinados às micro e pequenas empresas. Então isso mostra que elas vêm tendo uma participação, vêm tendo pelo menos uma possibilidade de participação maior. Elas, pelo menos em nível federal, de 2006 até hoje, cresceu em 70% o número de micro e pequenas empresas cadastradas no sistema federal. Então isso mostra que elas estão realmente se preparando e pelo menos se cadastrando para que a sua participação possa então ser maior nesse uso de poder de compra do governo. O SEBRAE tem um papel importante na orientação dessas empresas, mas o Estado também, na medida que ele se adequa a essa lei federal e abre a oportunidade das micro e pequenas empresas participarem desse processo, também ajuda muito nisso, né? Como é que tem sido no Estado do Rio de Janeiro esse processo? Olha, eu diria, até complementando o que você falou, Geisa, que o SEBRAE tem tido um papel importantíssimo também no âmbito do Estado e no caso do âmbito municipal, especialmente aqui no caso da Prefeitura do Rio de Janeiro. Até o ano passado, tanto o Estado quanto a Prefeitura do Rio ainda não tinham adequado a sua própria legislação às determinações da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que tem um capítulo ali, como disse a Andréia, específico das compras governamentais, dando incentivos à aquisição junto às pequenas e microempresas. Então, tanto nós quanto o Estado, como a Prefeitura do Rio, nós já adequamos as nossas respectivas legislações. O governador e o prefeito baixaram decretos muito semelhantes, né? Isso foi feito em diálogo com o SEBRAE, né? Discutindo com o SEBRAE o modelo, essa regulação, e a gente já tem resultados, né? A gente tem resultados porque a gente já tem uma participação que começa a ser expressiva de pequenas e microempresas atuando nos pregões, principalmente pregões eletrônicos do Estado. Agora, isso é um processo lento, porque o Estado está dispondo agora de um sistema integrado, como
foi visto na matéria de gestão de aquisições, né, em que a gente a gente consegue perceber já e captar a participação através dele das micro e pequenas empresas nos pregões, né, nos processos licitatórios, e o Estado também começa a se mostrar como um bom comprador e uma boa opção de negócio para esse micro e pequeno empresário, porque até 2006 havia um estigma sobre o Estado como comprador, como um mau comprador, mau pagador. Ele não pagava. Pequena empresa não pode se expor a esperar 6 meses para receber. Isso pode ser mortal para ela, né? Ela não tem fluxo de caixa para suportar um pagamento desse tipo de coisa, com esse grau de demora. Mesmo que ela coloque no preço o custo dessa espera, né? Coloque um prêmio de risco. Então, as micro e pequenas empresas estavam afastadas do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro como comprador. E o Rio de Janeiro já estabeleceu a normalidade dos pagamentos desde 2008. Já tem um calendário. Tem calendário, tem tudo certinho, paga no prazo devido, não tem problema. E aí o mercado está começando a acordar para essa oportunidade de negócio. Na área de suprimento, material de escritório, papel, todo tipo de insumo, as micro e pequenas empresas já começam a ter uma participação assim, mais perceptível, né? A gente espera que daqui a 4 anos a gente tenha percentuais como esse que o governo federal conquistou. Como o senhor mesmo disse, é um processo. Exatamente. Como aliar meio ambiente, atividade econômica e bem-estar social? É o que a gente vai saber no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A gestão moderna exige que os contratos do Estado incluam critérios técnicos específicos e também que atendam às necessidades de preservação do meio ambiente. Secretário, como é que é possível aliar essas duas coisas? Não, é possível fazer compras ambientalmente sustentáveis, né? O Estado é por exemplo, um grande comprador e consumidor de papel, né? Existe uma legislação no Estado que prevê a substituição progressiva do uso de papel pelo papel reciclado, né? Só que ela prevê uma eliminação do papel, do papel comum pelo papel reciclado num prazo de 4 anos. Nós estamos propondo o alargamento desse prazo porque isso é um prazo muito curto. E também é preciso deixar uma margem para papel de fabricação comum, porque é preciso gerar o insumo para a produção do papel reciclado. Se todo mundo só usar papel reciclado, não vai existir papel reciclado mais, porque não vai ter a matéria-prima dele, entendeu? No limite, você tem que deixar uma margem. A gente está discutindo no governo fazer uma transição um pouco mais lenta, mas seguramente a gente pode fazer esse tipo de coisa. Outras coisas que nós podemos fazer é a utilização de critérios de ambientalmente seguros, de descarte de produtos químicos, de materiais que sejam eventualmente nocivos ao meio ambiente, né? Sempre que o fornecedor de limpeza, por exemplo, utilizar fizer a manutenção dos prédios, a troca das lâmpadas, o descarte disso tudo. Tem uma série de aspectos que podem ser observados e que os editais progressivamente vão ter que se adequar a isso para que a gente tenha um Estado responsável do ponto de vista ambientalmente nos seus negócios internos, né? O Ministério do Meio Ambiente está já estudando estabelecer normas federais para compras sustentáveis e aí, eventualmente, mudar um pouco a Lei 8666, que trava porque pede sempre pelo menor preço, né? E nem sempre o fornecedor que está fornecendo aquele produto com menor preço está tendo uma atitude ambientalmente sustentável no processo de produção do produto. As áreas de administração dos estados, elas têm uma interlocução muito forte com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Existe um órgão chamado Conselho Nacional de Secretários de Administração, que eu inclusive estou presidindo atualmente, e nós temos reuniões quadrimestrais com o Ministério, aliás, trimestrais,
em que a gente faz fóruns próprios e sempre convida o Ministério para discutir as agendas específicas. A gente tem discutido com eles a lei de licitações, o projeto de lei que o governo federal enviou em 2008 para alterar a lei 8666 numa série de aspectos, foi parte de um processo de interlocução do CONSAD com o Ministério. E esse tipo de compra sustentável também está na nossa agenda, discutir com eles. Essa questão da flexibilização para o Estado, às vezes é um pouco mais complexa do que para os municípios. Como é que o SEBRAE atua para orientá-los nessa questão da sustentabilidade? A sustentabilidade, a gente ouve muito falar em sustentabilidade ambiental, mas na verdade a sustentabilidade ela busca também alguns outros critérios, que seria a sustentabilidade social também, critérios de comércio justo. Se aquela empresa que está, né, que é fornecedora, se ela, por exemplo, toda a mão de obra que ela utiliza segue as legislações trabalhistas, se o fornecedor que ela utiliza também é um fornecedor ambientalmente, socialmente, né, correto, segue essas regras. Em relação aos municípios, o nosso trabalho no momento, porque é uma mudança de cultura, né, que a gente está falando na verdade. A 8666, ela existe, né, há muitos anos, ela, de alguma forma, ela engessa, por outro lado, ela é importante porque ela também define critérios e cria regras para a administração pública. E aí vem a Lei Complementar 123, em 2006, que muda um pouco esse cenário e muda a cultura de compras do governo de uma forma geral. Então, a gente está no momento, apesar de ter sido em 2006, né, entrou em vigor em 2007, ela é muito recente. No momento, o papel é de disseminar informação, no caso dos empresários, sensibilizar gestores públicos para a utilização dos critérios que estão nessa legislação e especialmente sensibilizar os governos municipais para que eles regulamentem, porque os dispositivos eles não são autoaplicativos. Há necessidade de regulamentação via legislação municipal. Então, o nosso trabalho tem sido ir no executivo, no legislativo, de uma forma geral, né, municipal, apresentando o tema, porque ele ainda não está totalmente disseminado, então apresentar o tema, apresentar a importância do uso de poder de compra nos municípios, porque em alguns municípios ele é o único grande comprador, né? O que maior volume de recursos gira naquele determinado município, e fazer com que eles regulamentem a lei. Crie, então, esse dispositivo no município para poder começar, então, a utilizar o seu poder de compra junto às prefeituras, junto aos compradores. Como é que está o estado do Rio em relação aos outros estados da federação? Quantos municípios já se adaptaram a essa lei? A gente vem trabalhando no Rio de Janeiro até que no cenário geral está bem em termos de regulamentação da lei geral, mas a gente também não pode esquecer que nós temos 92 municípios. Se a gente olhar para Minas Gerais, por exemplo, que tem mais de 800 municípios, Santa Catarina também tem muitos, né? Então a gente vem avançando. Hoje, dos 92, 60 municípios já tem o dispositivo dentro da legislação, ou seja, ele já tem então aquela prerrogativa de comprar de micro e pequena empresa. O que a gente precisa garantir é que esse dispositivo saia do papel e entre em prática, né? Que esse benefício, então, chegue efetivamente às empresas locais, regionais, de uma forma geral. Na época da crise de 2008, a gente fez um evento no Fórum Permanente e foi discutido essa questão, principalmente a gente falou da crise no Sul Fluminense, que é uma área do estado mais industrial e que estava sofrendo na pele essa questão da queda nas exportações. A gente falou naquela época da importância do Estado comprar, e aí falava também dos municípios, comprarem de fornecedores do próprio Estado. Meio indo naquela linha do Buy American Act. A gente tem como fazer isso no Brasil? É possível ir por esse caminho? O que precisaria mudar na legislação, por exemplo? Seria preciso uma legislação federal que facultasse aos estados dar algum tipo de preferência para os seus fornecedores locais, né? Isso não existe. 8666 não faz essa previsão. Mas não é esse o único caminho. A gente pode fazer um esforço de rodadas de negócio junto aos fornecedores fluminenses, para que eles conheçam as necessidades do poder público em termos de compra de bens e serviços, né? Como é que o Estado atua como comprador, quais são as regras para comprar, o que ele precisa fazer para se cadastrar como um fornecedor, né? Quais são os prazos de pagamento que o Estado pratica, quanto ele dispõe para comprar
relativamente a cada tipo de serviço e bem, né? Tudo isso é possível ser feito. Hoje né? o Estado atua muito, né, nessa questão, na relação entre a grande empresa e os fornecedores fluminenses, né, com aquele Compra Rio. Através da Secretaria de Desenvolvimento. Mas as empresas privadas, elas têm essa discricionariedade. Né? Ela pode dizer o seguinte, olha, eu compro de você X itens de um determinado produto e tal, se você, por exemplo, instalar uma unidade aqui perto de mim. Né? Se a demanda for uma demanda expressiva, pode interessar um empresário trazer e instalar uma unidade de montagem ou de produção no estado do Rio. Tudo isso é possível fazer, mas o poder público não tem essa liberdade. Ele está preso às regras da Lei Federal de Licitações. Então teria que mudar a lei federal para então haver uma adaptação e uma independência também dos estados para fazer esse tipo de compra, né? A gente vive numa federação engraçada, né? Em que existe aquela figura da legislação concorrente, né? Em que onde houver previsão, dispositivos legais federais, eles prevalecem sobre os estaduais. Então isso na prática amarra a liberdade federativa do Estado de agir como um comprador mais agressivo para desenvolver o seu mercado. Né? É claro que isso tem que ser mediado também as condições que o mercado fornecedor do Estado tem para atender o Estado em preços competitivos. O Estado também não pode comprar mais caro, ou muito mais caro só para beneficiar. Né? Isso tem que ser balanceado. Né? Essas variáveis todas têm que ser balanceadas. Mas um estado como o Rio de Janeiro, que tem uma economia pujante e tem uma base de produção expressiva, ele devia ter essa liberdade como São Paulo, Minas Gerais e outros, ao contrário de estados menos desenvolvidos, que não têm uma base própria de produção e que fatalmente sempre compram 90%, 80% dos seus bens fora da sua própria região. Né? Só para complementar, Geisa, né, a fala do secretário, realmente cria-se a política pública, né, por meio dessa legislação, dessa regulamentação feita no ano passado pelo governador, que então introduz na legislação do Rio de Janeiro a questão da possibilidade de compra de micro e pequenas empresas, mas por outro lado é preciso divulgar, comunicar a sociedade, comunicar as empresas. Né? Isso. No ano passado, numa parceria feita especialmente, né, com o governo do estado, mas também o Ministério do Planejamento participou, a Prefeitura do Rio de Janeiro e outras lideranças empresariais, nós realizamos um evento chamado Fomenta, que é um evento que acontece, inclusive, em nível nacional, já aconteceu em alguns estados. Nós tivemos a oportunidade de sediar o Fomenta Nacional e o objetivo era esse, né? O nome já diz, fomentar negócios. E convidamos empresas, né, do Rio de Janeiro, empresas de uma forma geral, mas as do Rio de Janeiro tiveram presente. Então, estimular, primeiro que elas conheçam essa oportunidade e estimular que elas possam fornecer a partir do momento que elas se cadastram. O cadastramento no sistema já é também uma importante ferramenta, é um caminho isso. No próximo bloco a gente vai falar sobre a racionalização do processo aquisitivo dos municípios. Não sai daí. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. A Confederação Nacional de Municípios e o SEBRAE fizeram uma cartilha do comprador para orientar gestores públicos e pequenos empresários nos processos de aquisição pública. É justamente esse caminho que a gente estava discutindo no bloco anterior, né, de orientar e de avisar, de explicar que tem essa oportunidade, né, Andréia? Exatamente. O objetivo dessa cartilha do comprador, que foi distribuída durante o Fomento, foi lançada durante o Fomento, distribuída em âmbito nacional e hoje está disponível no site do SEBRAE, inclusive, para download, né, em formato eletrônico. O objetivo é que o possível fornecedor ele possa, então, conhecer as oportunidades que existem, as necessidades, as regras e que ele possa então se adaptar. Uma questão muito importante é que hoje muitas empresas ainda estão excluídas digitalmente, né? Elas ainda não acessam a internet e muitas dessas oportunidades estão nos portais de compras que existem. Então um trabalho também grande a se fazer é estimular que essas empresas então utilizem mais as ferramentas disponíveis para que eles possam acessar a informação, conhecer.
E por outro lado, o desafio também do governo é que esses portais sejam também de fácil acesso, de fácil navegação. Essa legislação, o tema, né, de uma forma geral, é um tema um pouco denso, né? E complexo. É complexo, as terminologias utilizadas, a gente vê alguns editais que precisam quase que ser traduzidos para os empresários que não conhecem aqueles termos que estão ali. Então, tem o papel do Estado no sentido de facilitar o acesso, que o portal seja amigável, né? E, por outro lado, as empresas precisam, então, acessar essas informações, criar essa cultura. Durante o Fomenta, o evento que eu me referia no bloco passado, nós criamos, inclusive, oficinas de pregão eletrônico, em que os empresários eles tinham a oportunidade de acessar ali nas salas, né, os portais e entender um pouco mais o que é participar de um pregão eletrônico e o que é acessar também esses portais de compra existentes. A gente está falando o tempo todo aqui como é que a gente estimula uma empresa a ser competitiva, uma empresa fluminense, né, a ser competitiva. Como é que a gente estimula essa empresa a fornecer para o Estado, que é um grande comprador e tem potencial ali para fazer ela crescer junto, mas sem burlar a lei? Eu queria voltar um pouco a esse tema, assim, como é que a gente pode, dentro do Estado do Rio, fazer com que essa relação aconteça de fato? O caminho é aproximar cliente e fornecedor. Isso está no DNA do empresário. O empresário sabe que para ele conquistar um cliente e fidelizar um cliente, ele precisa conhecer as necessidades desse cliente. Nós, como poder público, a gente tem interesse duplo de comprar bem e de fortalecer o empresário fluminense. Então, eu acho que como a gente, e tendo um parceiro da capacidade institucional e técnica do Sebrae, a gente tem enfim, a dupla ideal para a gente fazer esse esforço em direção aos empresários, né? Nós queremos comprar bem, continuar comprando bem e fortalecer a economia do Estado, fortalecer o pequeno e microempresário, que é o que nós estamos falando aqui no caso, do Estado do Rio. Essa parceria já iniciou. O que a gente precisa fazer agora, de um lado, eram precisos 2 requisitos: ter a legislação que nós construímos com o Sebrae e ter também a casa arrumada, né? Porque, e nós, para isso, nós precisávamos ter um sistema que nos permitisse enxergar todos os órgãos do Estado, quer dizer, todos os agentes desse processo de aquisição de 7 bilhões de reais anuais, comprando, né, e atuando em um processo padronizado, unificado. E transparente, né? Fundamental. Transparência é a regra número 1. E direito de cidadania, virou direito de cidadania. E isso nós já conquistamos, né? O Sistema Integrado de Gestão de Aquisições do Estado está em amplo... Que é o SIGA, né? Que é o SIGA, o famoso SIGA, que está em amplo processo de adoção pelos órgãos do Estado. Começou a ser implantado no início desse ano, né, de forma extensiva, né? Eu acredito que nesse ano e no próximo ano ele vai estar absolutamente consolidado. E a partir do ano que vem a gente vai ter que se concentrar em fazer essas agendas de buscar com o Sebrae as entidades empresariais do pequeno e microempresário do interior, né, do conjunto dos municípios do Estado, fazer rodadas, caravanas e conhecer as necessidades do Estado. Quanto o Estado compra de cada item, aonde compra, o que pode ser feito. O sistema tem a possibilidade, por exemplo, de descentralizar o processo de compras. Então, por exemplo, a compra, no limite, pode chegar no âmbito da escola. E através do sistema. E a escola pode começar a comprar, a escolher os fornecedores locais para legumes, verduras, pão, todo tipo de serviço de manutenção predial, todo tipo de recurso, né, através dentro do seu mercado local, isso registrado no sistema, porque isso é fundamental. Agora, o senhor falou de um ponto fundamental. O Estado precisava estar organizado, ter um sistema para fazer isso. Para o município, às vezes, isso é mais complicado, né? Estabelecer esse... É complicado, você tem razão, porque essas soluções, essas ferramentas gerenciais são caras de desenvolver. O desenvolvimento do SIGA, a implantação dele, envolve hoje um projeto de 7 milhões de reais.
né? Até para o Estado é difícil fazer. A gente, no conjunto das nossas ações de modernização gerencial, a gente está aplicando até o final desse ano 120 milhões de reais. Tinha esse dinheiro no caixa do Estado? Não, fomos atrás de financiamento do BNDES, financiamento do Banco Interamericano, Banco Mundial e tal. Para os municípios é um pouco mais difícil fazer isso. Então, por exemplo, o SIGA, e nós temos dito isso aos prefeitos, ele pode funcionar como uma ferramenta às compras dos municípios. Eles podem usar o portal de pregão eletrônico do SIGA, eles podem utilizar o catálogo de materiais e serviços, eles podem usar o cadastro de fornecedores, o banco de preços. A base está pronta. A base está pronta. A base está pronta. Não precisa gastar nada com isso, a ferramenta está lá, pode ser disseminada. E aí vai caber também ao SEBRAE divulgar isso para os municípios. Exatamente, divulgar, né? Então a ideia dessas caravanas, né? Que a gente possa levar o tema, divulgar o próprio SIGA como uma importante ferramenta para o governo local. A gente não pode esquecer também que a gente está falando aqui de empresas fluminenses se cadastrando. Para ela estar cadastrada, ela precisa estar formal. Então esse também é uma importante ferramenta do governo de estimular as empresas a se formalizar para que elas possam, então, efetivamente entrar nesse cadastro, porque elas passam a ter uma oportunidade. Talvez empresas que não existam, né, abrir a partir do momento que visualizem essa oportunidade, mas as já existentes e que hoje, de repente, operam na total informalidade, essa é uma importante ferramenta também, né, de estímulo à formalização. E quando o secretário falava sobre essa questão dessas compras locais que acontecem por meio de escolas, às vezes de hospitais, compras pequenas, fornecedores, pequenos concertos, a gente está falando ainda de um outro programa, que é o programa do empreendedor individual. O empreendedor individual é aquele que se formaliza, passa a ter um CNPJ e ele tem um faturamento anual de até R$36 mil. Então, são as pessoas que também hoje operam na informalidade, são totalmente marginalizadas e não contam com qualquer tipo de benefício ou direito, e que para se cadastrar no SIGA também, para ser fornecedor, eles também precisam passar para a formalidade. Claro. Então, tudo isso, a gente vê que são diversos tipos de políticas que se encontram. Que se complementam. Você, por um lado, estimula as empresas, né, elas precisam se formalizar, e por outro lado, a gente está dando uma cenourinha para ela, né, para que elas venham, acessem oportunidades, acessem mercados que antes elas não tinham nenhum tipo de acesso. E o próprio sistema, ele tem uma ferramenta especial para compras de até R$8 mil, que são dispensadas de licitação pela legislação federal e que são especialmente adequadas para esse tipo de fornecedor, de pequeno empreendedor individual que faz manutenção, né, faz manutenção elétrica, faz manutenção hidráulica, que vende, enfim, alguma coisa, algum produto de pequena quantidade, de pequeno valor, né? E que pode ser comprado sem burocracia e com muita facilidade. Né? A gente está falando aqui de uma verdadeira parceria, mas um trabalho conjunto também, né? Que não é só simplesmente o Estado tendo o papel de aquela visão paternalista, né? O Estado fazendo alguma coisa pelo empresário, mas todo mundo trabalhando em conjunto, sem ter nenhum tipo de benefício específico para que programas estruturados. Só oportunidade, só gerando oportunidade. No próximo bloco, a licitação pública e a preferência pelos fornecedores locais. A gente volta já. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Vamos ouvir o que dizem as pessoas que trabalham diretamente com o sistema de compras do Estado. Essa conta, compras governamentais, né, em processos licitatórios, ela é uma conta que ela é a quarta conta do Estado. A gente hoje, a gente avaliou, 2007, ela oscilava na casa de 5 bilhões de reais, e ano passado ela foi de 7 bilhões de reais. Então é uma conta significativa e que o Estado precisa ter gestão e até políticas para trabalhar esse gasto que o Estado realiza de forma equilibrada e de forma correta. A principal vantagem para o governo do Estado do Rio de Janeiro é que o pregão eletrônico virtual é um pregão que tem uma penetração muito grande, porque praticamente todos os fornecedores que tenham atualmente uma
um ponto de internet podem, em princípio, participar desse pregão. Então isso causa normalmente uma redução de preços via uma concorrência. A concorrência é muito maior. Já para os fornecedores, a principal vantagem é a redução também de custos de participar do processo, porque você não tem os custos de deslocamento, você não tem a obrigatoriedade de estar presente a um determinado local para participar de uma licitação do governo do estado do Rio de Janeiro. Cerca de 90% dos pregões feitos no estado do Rio de Janeiro atualmente são eletrônicos, são pregões via sistema eletrônico. Os outros 10% são pregões presenciais. Todo o processo está disponível na internet, então não só os fornecedores, como qualquer cidadão pode participar, pode enxergar, assistir online o sistema sendo desenvolvido, todo o processo de compra sendo desenvolvido. Quantas empresas hoje já se cadastraram no SIGA? Nós temos um cadastro de cerca de 2.000 empresas já, com menos de um ano de iniciado o processo de cadastramento. O Estado tinha um cadastro maior, mas um cadastro muito envelhecido. Toda a base de dados do Estado de fornecedores, materiais e serviços, quando esse governo iniciou, ainda remontava aos anos 70. Eles não tinham atualização. Uma pessoa jurídica que tivesse fornecido na década de 80 uma única vez para o Estado e nunca mais tivesse participado de um processo de aquisição, permanecia na base de dados sem razão para isso, né? O nosso cadastro de materiais e serviços tinha mais de 70 mil itens, né? Porque não era feita a depuração. O Estado não compra 70 mil itens. A gente adquiriu um cadastro por parceria com o governo de Minas, um cadastro muito atualizado, com cerca de 20 mil itens, né? E Minas é um estado que tem um perfil muito parecido com o nosso, assim, em termos de receita, número de servidores, número de órgãos públicos, né? O porte da economia é muito semelhante, enfim, a aderência foi fácil, né? Uhum. Eles compram mais ou menos as coisas que a gente compra. E a gente povoou o nosso cadastro de materiais e serviços com esse cadastro mineiro. E numa ajuda que eles deram para a gente através de um convênio. Até porque, inclusive, o cadastro de fornecedores engloba fornecedores do Brasil inteiro. Então, essa relação exclusiva entre Rio de Janeiro e fornecedor do Estado é difícil de fazer. Existiria uma possibilidade, por exemplo, dos sistemas de compra dos estados se integrarem no mesmo portal, por exemplo? Não, o que você... Ou é uma coisa difícil? É um pouco complexo, porque os estados como a União têm necessidades gerenciais diferentes. Então, os sistemas têm que responder a determinadas demandas específicas de cada estado. Mas o que eu digo é especificamente na questão de quando o estado vai comprar. Quer dizer, ele vai abrir lá o pregão para comprar... O portal de compras, o portal de pregão eletrônico, ele pode ser comum, isso não tem problema. Existem grandes portais de pregão eletrônico no Brasil. O Banco do Brasil tem um muito grande. A Caixa Econômica tem um portal importante. A Bolsa de Mercadorias também tem um portal importante, e tem um Comprasnet do governo federal. Alguns estados têm portais específicos, como São Paulo, Minas Gerais. Nós, até a criação do SIGA, até a implantação do SIGA, nós usávamos principalmente o do Banco do Brasil, né? Você tem uma ideia, a gente saiu de participação praticamente zero no Banco do Brasil até ter uma participação de 13% em 2008. Em 2 anos nós construímos uma participação de 13% de tudo que se comprou no Brasil inteiro através daquele portal, incluindo prefeituras, estados em geral, né? Mas o importante não é só o ambiente de compra. O importante é o sistema que gerencia as compras. E essa é a característica que distingue o SIGA, né? Porque precisa acompanhar também, depois de comprado o serviço... Precisa acompanhar o fluxo da compra e precisa acompanhar a gestão dos materiais e serviços, os estoques. E precisa acompanhar os contratos de fornecimento de bens e serviços, para saber quanto o Estado gasta, se os órgãos estão gastando de forma adequada, porque as nossas compras são descentralizadas. Alguns estados têm uma central de compras unificada.
O Estado do Rio de Janeiro não tem essa tradição, e eu pessoalmente acho que isso é uma coisa ineficiente. Tudo converge para um gargalo só, vai dar problema, né? Para um ponto só vai gerar um gargalo. Eu acho que a gente tem que continuar comprando descentralizado, mas com um sistema integrado, todo mundo trabalhando da mesma maneira, né? Respeitadas as especificidades da Polícia Militar ou da Secretaria de Saúde, e o núcleo do governo, que coordena a área de compras, observando e vendo as pessoas, os órgãos, os gestores comprando. Mas e aí isso é um comparando processo. Desempenho, velocidade em fazer adquirir, o preço que pratica, né? A forma com que ela faz, a escolha de uma modalidade de licitação ou outra, né? Mas uma questão aí que se coloca, por exemplo, ao ser descentralizado, é que, por exemplo, o mesmo produto pode estar sendo fornecido com preços diferentes para secretarias diferentes. Não seria um caminho, de repente, ter um dispositivo que diga, não, você está comprando por esse preço, não, mas já foi comprado por outro, quer dizer, tem como ter isso? O que nós estamos fazendo é o seguinte, quer dizer, desde 2008 nós começamos a fazer um trabalho bastante agressivo de realização de uma modalidade específica de licitação que chama-se registro de preços. O registro de preços é uma modalidade de licitação que ela tem duas características. Ela permite comprar de forma centralizada bens que são consumidos de forma comum por vários órgãos e permite estabelecer uma entrega parcelada daquele bem. Então, por exemplo, vou usar o exemplo do papel. Papel de escritório, papel para impressora, né? Todo mundo usa isso, todo mundo consome isso. A Secretaria de Planejamento faz uma licitação de papel para o Estado inteiro, adere 80%, 90% dos órgãos, e a gente estima a demanda e faz o registro de preços. Isso significa que, ao longo de um ano, o Estado poderá potencialmente comprar aquela quantidade que está fixada, né, por um preço que foi fixado numa ata de registro de preços. Né? O órgão que quiser comprar fora daquele registro de preços, ele tem que fazer uma licitação própria e não pode comprar acima daquele preço, certo? Dentro das mesmas características de produto. Né? Então, há um instrumento para resolver isso. A gente já faz registro de preços para cartuchos de impressão, papel, material de escritório todo, passagens de avião, serviços, software, hardware, para aluguel e compra, para todo tipo de coisa. Futuramente, né, nós pretendemos estabelecer políticas de compra por famílias de bens e serviços. Né? A partir de 2011, pretendemos estar praticando essa política, né? E aí com políticas claras e definição claras de quais são os melhores itens, os melhores padrões a serem adquiridos. E o nosso objetivo é fazer com que alguns órgãos do Estado sejam responsáveis tecnicamente pela compra, por estabelecer essa política, por coordenar essa política. Mas aí você tem que ter o gestor lá capacitado. Aí vou dar um exemplo. Por exemplo, materiais e insumos hospitalares, medicamentos e insumos hospitalares. A Secretaria de Saúde compra, a Secretaria de Administração Penitenciária compra, porque tem os hospitais penitenciários, a Polícia Militar tem seu hospital, a Polícia Civil tem hospital, o Corpo de Bombeiros tem hospital, pelo menos 5 compram esse tipo de produto. Mas quem é que vai ser o responsável por estabelecer a política, né, unificada de compras? A Secretaria de Saúde, que é a responsável técnica. Armamentos e munições. A Polícia Militar compra, a Civil compra, o Bombeiro compra, a Administração Penitenciária compra. Mas uma delas estabelece a política, claro que em acordo com as outras. E aí você começa a instituir um modelo de boas práticas mais disseminado e adequado às necessidades. A gente falou aqui do papel do Estado, né, do Poder Executivo, que é quem gerencia tudo, que é quem trabalha essa questão. A gente falou do papel do empresário e do SEBRAE, que organiza, que ajuda, que orienta. Mas eu queria falar também do Poder Legislativo, assim, que tipo de papel o Legislativo tem no fomento a esse processo da compra pública e da compra pública como um fator de desenvolvimento para o Estado? Para ser instituída a política, ela passa pelo Legislativo. Então, é muito importante que o Legislativo esteja... porque, na verdade, precisa de regulamentação, como eu falei, né?
muitas vezes via decreto, mas quando se aprova a lei geral inteira, e aí dentro da lei geral existe um capítulo de compras governamentais, é importante que o Legislativo esteja então totalmente inserido nessa discussão, entenda a importância do tema. A gente não pode esquecer que a Assembleia Legislativa também é uma compradora, né? Então a gente também tem que inserir esse tema internamente, né? Pensar que a Assembleia também é uma potencial compradora. Bom, e além disso tem que estar junto, né? A discussão de qualquer política, implantação da política, garantir que tudo isso que a gente falou aqui, que é muito bonito, está no papel, pode estar no ideário, mas que isso se torne real e que se torne prática. Então, fóruns de discussão como esses, né, esse programa, utilizar a própria casa para discutir e trazer os empresários, seja de forma segmentada, seja de uma forma geral, pelo porte de empresa, é importante trazer essa discussão e levar essa discussão, né, como voz da população, levar essa discussão o quanto mais adiante, para que isso chegue, então, ao conhecimento da sociedade de uma forma geral. Eu complementaria o que a Andréa falou com duas outras características. Uma é o papel fiscalizador, né, da Assembleia. Né? Eu participo de umas 10 ou 12 audiências públicas por ano na Assembleia para discutir o orçamento, para discutir reajuste salarial, para discutir uma série de assuntos, e a gente volta e meia está discutindo compras públicas. Né? Esse tema é abordado nas audiências públicas pelos deputados e pelas pessoas que comparecem a elas. Então, acho que isso intensificar esse papel é sempre útil. E a outra coisa é um alinhamento que eu acho que isso tem, o tema gestão pública, tem com uma agenda que a Assembleia já tem, que é a do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Estado, e que o tema da gestão pública precisa entrar mais intensamente nesse debate, porque a boa gestão pública pode ser um fator aliado do desenvolvimento e pode ser um fator que freia o desenvolvimento. Né? O governo do Estado do Rio de Janeiro se esforça e implanta políticas para ser, e a gente discute isso aqui o tempo todo no capítulo compras, né? Para ser um fator incentivador do desenvolvimento, promotor do desenvolvimento. Né? Mas no passado, com a ineficiência, com o desequilíbrio fiscal, com o custo do Estado, né? Com o custo das compras que faz, porque não pagava direito, tudo ficava mais caro, né? Com o peso da tributação, ele era um fator de freio ao desenvolvimento. Né? Eu acho que também tem esse aspecto aí que é relevante. Tem que soltar aí o freio de mão e a gente caminhar em caminho do desenvolvimento, né? Obrigada, secretária, obrigada, Andréia, e obrigada a você que nos acompanhou. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.